eu ia gravar fumando cachimbo, pô. Só não gravei, falei, pô, não vai ficar mal pro Não, João. pode fumar, não tem problema. Aqui você pode tudo, mano. Você montou o pessoal dos maltrapilhos, né? Uhum. Eu vou montar dos canalhas. Boa. Confraria dos Canários? Compraria dos canalhas. É sócio dos Tá maltrapilhos. certo. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. É para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, esse podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Algumas semanas atrás, o Thiago York lançou um videoclipe com uma música chamada Masculinidade. E, cara, eu achei muito bacana essa música porque, acho que, em primeiro lugar, falou muito de mim mesmo, né? Eu acho que no começo da adolescência eu era um adolescente, assim, muito babaca, muito machista demais. E aí, ao longo dos anos agora, né, nesse processo de autodescoberta, eu tenho entendido melhor o que de fato é ser homem, o que de fato é a masculinidade. E por conta disso eu convidei um amigo meu para trocar uma ideia sobre isso, um cara que é psicanalista, que estudou teologia comigo e é psicanalista clínico hoje. E a gente conversou sobre essa questão da masculinidade e o resultado você vai conferir agora, o resultado da nossa conversa. Então que Deus te abençoe e eu espero que essa conversa possa ajudar você bastante. Mano, então assim, eu preparei umas duas, três perguntas aqui, só pra gente dar o start. Acho que depois a conversa rola normal. Mas primeiro assim, o que você achou da música, né? Que eu mandei a música pra você. Qual que foi a tua primeira impressão? Cara, minha primeira impressão foi muito positiva, foi muito bacana. Eu ouvi ela acho que umas 3 vezes aí na sequência, né? Porque trata de um tema que eu acho muito bacana, tanto no aspecto profissional, né? Daquilo que eu exercito dentro do consultório, e quanto para a questão pessoal, né? Eu me vi muito dentro desse formato, né? Por tudo o que eu já passei na minha vida, a minha forma de criação, a minha forma de pensar, a desconstrução que eu passei nos últimos anos comigo mesmo, né? Sobre o meu papel como homem, como pai, como ser humano, e você entender melhor aquilo que você é, né? Você entender que você é só um ser humano e que ser humano tem sentimentos, que eu não preciso ser forte o tempo todo, que para eu ser homem, né, nessa masculinidade, eu não preciso estar o tempo todo brigando com tudo, eu não sou obrigado a dar conta do recado a todo instante, a todo momento, que eu tenho as minhas fragilidades sim, que eu choro sim, que eu tenho medo sim, que eu tenho inseguranças e incertezas e que nada disso mexe com a minha masculinidade. Pelo contrário, me torna mais masculino do que nunca, né? E que eu preciso trabalhar esse meu lado das emoções, dos sentimentos, né? Que está aí voltado
para esse aspecto aí, já entrando aí mais na música, né, que ele já começa lá com a questão do ânimos e ânima e tal, aquela coisa toda, está dentro dessa a ideia mais junguiana, e que realmente eu tenho que trabalhar isso. Dentro dos meus processos pessoais, foram coisas que eu tive que trabalhar muito, muito nesses últimos anos. Então eu me vi muito dentro dessa abordagem expressa na letra. Uma pergunta que eu tinha preparado era essa, né? Se você foi criado desse jeito, né? Assim, esse padrão masculino mais conservador, né? E o que você acha, assim, que você já falou que foi, né? Mas, assim, queria que você desenrolasse um pouquinho mais isso. Inclusive, assim, o que isso trouxe de prejuízo para você ao longo da vida, você acha? Eu acho que o prejuízo que trouxe para mim é um peso exacerbado sobre a minha própria costa em ser homem, né? Em ser o provedor da casa, em ser o provedor do lar, em ter que responder tudo para todo mundo, é uma responsabilidade exacerbada, no cuidado da família, no cuidado da casa, na postura na sociedade. Eu acredito que me trouxe esse ponto muito pesado, né? Ser homem se torna um papel muito difícil dentro dessa concepção de criação, né? Porque não sobra espaço. Eu lembro de situações, por exemplo, quando você estava mudando de voz, né? Que todo rapaz passa por isso, né? Em uma ocasião eu fui falar e dei aquela gaiteada, né? E aí tomei um tapa na boca e fala como homem, moleque. Então era bem assim. Eu lembro que eu ia brincar na casa da minha tia, e a minha tia é irmã do meu avô, né? E eu ficava muito na casa dos meus avós, né? E, e eu brincava na época de calor, por exemplo, a gente brincava aquelas bacias de alumínio, antigona, grandona, que as mulheres colocavam roupa de molho e tal. E eu e a minha prima, a gente brinca até hoje sobre isso, a gente lembra desses passados nossos aí, né? E a gente brincava ali dentro da banheira tal, e eu era um moleque, cara, moleque aí que eu vou dizer 4, 5 anos de idade. E na hora de ir embora para a casa da minha avó, que era só descer a rua, tinha a casa a irmã da minha avó, a irmã do meu avô e a casa dos meus avós, né? E aí a minha tia colocava a calcinha da minha prima em mim, para eu poder, porque eu estava todo molhado, eu tinha brincado, né? Então, para eu não ir molhado, voltar molhado para casa da minha avó, ela colocava a calcinha da minha prima em mim para eu voltar para lá. E, cara, era assim, né? Você tinha que ir se esgueirando. Você descia correndo tal, e esgueirando do meu avô, porque se catasse eu com a calcinha da minha prima, você ia apanhar sem sombra de dúvida, e não apanhava bonito, não. Muito Então, bom. traz essas coisas também muito engraçadas, você dá risada, né? Uhum, Hoje, dá risada, embora não fosse um comportamento bacana. Então, esse peso, cara, é muito uhum. pesado você ter que criar esse personagem e não sobra espaço para você ser você, entendeu? Não te dá Sim. liberdade, né? Você fica governado pela pela cultura, você fica governado por aquilo que é externo, simplesmente. É interessante que até na música, acho que ele fala isso, né? Cuida do que é real, meu irmão, né? Tipo, você é real, né? E esse E, personagem e tal que a gente tem que criar e sustentar, ele não existe, na verdade, né? Ninguém aguenta, né? não, Você acha que é assim, a você gente... criar Desculpa, pode falar. você cria um personagem e você passa a viver aquele personagem, entendeu? E quando esse personagem ele vai entrar em crise mais cedo ou mais tarde, porque você começa a viver muito em função daquilo que é externo. Uhum, E vai chegar uma hora da sua vida que você vai colocar tudo isso em xeque dentro de você. E uhum, quando você perde esse personagem, como no meu caso, né? Eu tinha um personagem, né? Todos nós desenvolvemos na sociedade um personagem, né? Então você é o psicanalista. Não, eu sou o Wagner.
você é o pastor. Não, eu sou o Wagner, você é o Jota, né? Quando você passa a ser aquilo que você executa, simplesmente, e isso de alguma maneira é tirado de você, você entra num processo de desconstrução muito grande, porque tudo o que você era aquilo, e nunca sobrou espaço para você ser você. Porque se você falar, né, o que você realmente é, o que você realmente pensa, em muitos momentos você vai tomar esse tapa na boca que aquele moleque tomou lá porque tinha gaiteado, né? E assim, você acha, você agora, como na experiência da clínica, né? Você acha que... Porque assim, eu tenho a impressão de que nossa sociedade está cada vez mais doente, né, emocionalmente. Você acha que tem a ver também com isso, né? Esse peso que é colocado sobre a gente? Como é que você percebe isso? Olha, eu vejo assim, nós vivemos uma época, né, onde existiam conceitos muito rígidos, muito duros, e foi trazendo muito prejuízo sobre essa questão do masculino, do feminino, a interação entre eles. E isso trouxe, com certeza, muitos prejuízos para a sociedade, de um modo geral, o indivíduo, de uma maneira geral. E depois nós passamos por um processo de desconstrução, mas a gente desequilibrou a balança também. Então, hoje, o que eu vejo é que nós estamos vivendo dentro de um processo social onde a balança ela está tentando se equilibrar novamente. Jogou muito para outra polaridade. Então, vamos dizer, se era muito masculinizado, aí veio, né, de uma maneira a se defender a questão do feminino, mas também acabou polarizando demais, e hoje a gente está tentando encontrar um equilíbrio entre esses dois aspectos. E, com certeza, isso traz problemas psicológicos, problemas emocionais muito marcantes, voltando aí especificamente para o universo masculino, porque fica um ser híbrido. O que é ser esse ser masculino, entendeu? E vem de uma formatação muito rígida e conservadora, daqui a pouco passa por uma outra que é totalmente desconstruída, e aí agora você está tentando se encaixar dentro desse molde. Eu vejo como positivo todo o movimento, para que o ser humano se entenda como ser humano. E dentro da clínica você percebe isso. Eu diria assim para você que fazem 10 anos praticamente que eu estou clinicando, e nesse último ano, cara, foi assim, o crescimento de atendimento masculino tem sido muito interessante, cara. Tem sido muito interessante. Vamos dizer, se eu tinha antes 80, 90% de atendimento feminino, hoje eu já tenho 70, 60% de atendimento feminino. Então, o masculino aumentou nessa procura pela questão terapêutica, pelo autoconhecimento, entender suas emoções e tal. Embora homens procurem terapia por motivos diferentes de mulher, né? Num primeiro momento, naquilo que é mais topográfico para as necessidades psíquicas, ele procura por outros motivos. Alguns não se rendem quando você vai aprofundar um pouco mais alguns temas, eles não se rendem por causa desse preconceito todo e tal. É interessante isso que você falou, né, desse lance da balança. Eu até comentei com você que depois que eu ouvi a música, eu lembrei de um livro, né, que é O Resgate do Feminino, da Isabelle Ludovico. Ela é psicanalista, né, também, e cristã, né, esposa do Osmar Ludovico, que é um cara que, para quem não conhece, é um pastor que ele vai mais na vibe de espiritualidade contemplativa, né? O cara é quase um monge. Você escuta ele falando, parece que tá ouvindo um monge, né? E a Isabelle, ela é a esposa dele, ela é francesa, inclusive, né? Mora muito tempo no Brasil. E ela tem
que fala, essa especialização, né? Ela é teóloga também. E nesse livro, cara, O Resgate do Feminino, é engraçado, porque ela chega a essa mesma conclusão que você, né? Que, que de fato, assim, tipo, a balança, ela tá tentando ser equilibrada, né? É interessante que ela, sendo mulher, ela percebe que as mulheres, nessa busca, né, de espaço, nessa busca da força, né, feminina também, num primeiro momento elas acabaram se masculinizando para entrar no mundo dos homens, né? Até a gente fala, né, que você pega as mulheres lá nos anos 80, né, e aí você vê elas com aquele terninho, né, as que iam trabalhar, né, com ombreira, né, que lá já é um símbolo, né, tipo do lance da igualdade, né, tipo do ombro largo. E mas a Isabelle fala que isso também tem trazido muito peso para as mulheres, né? Porque elas batalharam, tal. Só que o que aconteceu é que assim, elas ganharam espaço no mercado de trabalho, mas aquele lado da casa, aquele lado do cuidado dos filhos, né? Isso daí não foi tirado delas, e não rolou uma divisão de tarefas, né? Então você tem muita mulher cansada. Eu, nos meus atendimentos pastorais, eu percebi isso várias vezes, né? Que uma das principais crises, eu acho, dos casais tem a ver com isso, assim, né? Uma das, né? Um dos pontos é esse, né? Que muitas vezes a mulher chega num ponto de exaustão muito grande, né? E porque não rola essa divisão, né? O que você pode falar disso? Não sei, você pode desenrolar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Você percebe isso também? Ah, com certeza, cara. Percebo sim. É, nessa busca pelo espaço e pelo equilíbrio da balança, como você disse aí, houve um desequilíbrio e os homens ainda existe aquela ideia, né, dessa divisão da tarefa, daquilo que é coisa de homem, aquilo que é coisa de mulher, quando na realidade isso não existe, não deveria existir, né? E cara, mulher é muito mais forte do que homem, por incrível que pareça. Quando você começa a ver alguns aspectos, pô, as mulheres são massa pra caramba, elas suportam certos pesos emocionais muito de uma maneira muito mais brilhante do que o homem. E os homens são muito mais frágeis para lidar com certas demandas do que as mulheres. Semanas atrás eu estava esperando minha filha no colégio e estava sentado dentro do carro ali, de boa, ouvindo minha música, e era horário de buscar as crianças na escola e tal. E estava passando várias mães ali, né? Um sol, cara, era meio-dia já, um sol lascado e tal. E eu só olhando ali, né? Um monte de mulher vindo, tinha algumas que estavam com 2, 3 crianças, uma no colo, mochila, segurando bolsa e tal, isso e aquilo, suada, andando, aquele solzão e puxando a criança e tal. Aí eu falei assim, pô, que massa, cara, porque homem não faz isso, cara. Você pega uma criança, bota uma criança no colo do homem, ele fica 5 minutos, ele já entrega para a mãe, entrega para a mulher. A mulher, ela anda 2, 3 horas ali de caminhada debaixo do sol. Ela vai, pega o filho no colégio, ela volta para casa, ela dá comida para a criança e muitas ainda vão terminar aquele período e vão sair para trabalhar, entendeu? Então é muito bacana isso. Eu acho que essa questão, né, dessa força que a mulher foi buscar, dessa força masculina, e que a gente precisa entender, né, que dentro do campo psicológico, quando a gente fala sobre isso, né, sobre essa energia, sobre essa força masculina e feminina, nós não estamos falando sobre a questão da sexualidade, nós estamos falando daquilo que move, daquilo que gera, né? Então todos nós temos um lado feminino e temos um lado masculino, dessa energia, uma voltada para, vamos dizer, para a guerra, para a briga, para a conquista, ir para cima e tal, e aquela outra que está voltada à sua introspecção, à questão, né, das suas emoções, dos seus sentimentos e tal. E essas duas energias, elas precisam estar equilibradas nas nossas emoções, tanto dentro do universo masculino quanto do universo feminino. Então a mulher, ela sai para isso
ela sai e ela trabalha o quê? Ela trabalha o aspecto masculino dela, dessa energia, porque ela tem que botar comida na boca dos filhos, ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo, e ela crava a faca no vão dos dentes e ela vai para cima da guerra, entendeu? Só que nessa toda, o que aconteceu? Ficou sobrecarregada toda essa guerra, porque a mesma evolução não houve no homem. Esse cara começou a ficar cada vez mais achatado. Ele não trabalha mais as suas emoções, né? Ele não desenvolve esse lado feminino dele, e ao mesmo tempo ele perde o lado masculino dele. E aí a gente vai ter isso aí que a autora falou, que você acabou de comentar. Essas mulheres acabam se sobrecarregando de coisas, desnecessariamente, traz prejuízos para ela. Eu vou até ler um trechinho aqui, né, para o pessoal que está ouvindo, que ela fala assim: a psicologia analítica, isso que é a Isabelle Ludovico, né? Então, abre aspas aí. A psicologia analítica desenvolvida por Jung dá sustento a essa dinâmica, mostrando a necessidade de integrar o masculino e o feminino em cada ser humano. Trata-se para o homem de desenvolver a sua ânima, enquanto a mulher precisa integrar o seu ânimos. Esses aspectos tendem a ficar inconscientes, e como tudo que é inconsciente, são projetados e vividos, através da identificação com as pessoas do sexo oposto. Ao longo da vida, essas projeções vão sendo eliminadas à medida que tais aspectos vão se desenvolvendo no próprio indivíduo. Nos contos de fadas, a mulher espera passivamente que um homem a desperte. Hoje a mulher percebe que seu despertamento não é externo, mas interno. Portanto, assim como o corpo contém biologicamente genes masculinos e femininos, também no plano psíquico temos reações, atitudes e comportamentos que pertencem a esses dois polos. A ânima tem a função de facilitar a relação entre a consciência do homem e o seu inconsciente. E aí ela cita um autor que fala assim: quando uma figura do inconsciente é negada, rejeitada ou ignorada, ela se volta contra nós e mostra seu lado negativo. Quando ela é aceita, compreendida, o alvo de relacionamento, quando ela é aceita, compreendida e alvo de relacionamento, o seu lado positivo tende a aparecer. Então, acho que é isso que a gente está falando, né, assim, de um jeito mais teórico, né, mais técnico, que é interessante também esse aspecto, né? Quando a gente nega um desses polos, ele vai se voltar contra a gente, na verdade. E aí eu acho que é um pouco disso que a gente começou a conversa, né, da música, né? Essa masculinidade tóxica, né? Essa coisa de todo o lado negativo, né? Dessa força, né? Que faz a gente ir para a guerra, que faz a gente batalhar, né? Que faz a gente, sei lá, conquistar coisas, né? Mas tudo isso também tem um lado negativo, né? E do outro lado também, né? Você ter esse lado mais, sei lá, mais, eu não vou nem dizer passivo, né? Mas mais introspectivo, né? Mais analítico, criativo, muitas vezes, né? Mas também, assim, ele exacerbado, ele também traz um prejuízo também, né, para o indivíduo, tanto homem quanto mulher, certo? É a questão do equilíbrio, né? Uhum. O mundo ele vive em equilíbrio. Quando há o desequilíbrio, existe o caos, né? Então, eu preciso manter esse equilíbrio. Com eventos meus passados e recentes, eu percebi isso na prática. Num primeiro momento de uma grande e profunda crise que eu passei, eu vi essa questão feminina, né? Essa energia feminina que eu tive que trabalhar muito em mim. E trabalhar os meus aspectos emocionais, as minhas decepções, as minhas tristezas, as minhas melancolias, os meus medos, né? Eu passei, isso aflorou demais, né? Vamos dizer, essa energia feminina aflorou de uma maneira muito grande em mim e que me travou. Eu não conseguia andar, eu não conseguia ver o futuro, eu não conseguia ver
perspectiva de vida, eu não conseguia ver saída, eu não conseguia ver solução para nada, eu não conseguia produzir nada direito, né? Porque todo esse outro aspecto é essa energia masculina. E aí chegou um tempo que, né, a autorreflexão, a busca por essa expansão dessa consciência me levou, falou, pô, chega, cara, beleza, então trata todo esse aspecto, só que agora, pô, você precisa ir para a guerra, você precisa ir buscar, tem que ir novamente. E aí eu saí num punch bem grande, né, de buscar essa força masculina, porque eu precisava reconstruir muitos aspectos da minha vida, pessoal, pessoal social, pessoal interna, vida profissional, financeira, e eu saí nisso. Quando eu comecei a ganhar essa força, né, essa força de conquistar, sonhar, sou capaz e tal, a balança desequilibrou de novo, cara. E aí, quando ela desequilibrou, o que aconteceu? Eu comecei a ser autopunitivo. Eu comecei a me cobrar demais, me castigar demais, nada estava bom, sempre estava faltando alguma coisa. Eu sempre tinha a sensação de que eu fazia, mas não saía do lugar. E foi muito da hora, assim, porque a minha esposa e a minha irmã, em momentos distintos, né, elas falaram, pô, por que você está se cobrando tanto? Por que você está se punindo tanto? Por que você está se castigando tanto? Olha tudo que você progrediu, olha tudo que você fez. Pô, suaviza. Aí, nesse momento, eu falei assim, pô, eu preciso começar a me tratar com mais gentileza, eu preciso me tratar com mais amor. Pô, é verdade, a luta, esse aspecto dessa energia masculina, ela tem que ser regada também pela energia feminina no que diz respeito ao amor próprio, ao autorreconhecimento, e fazer com amor, o amor que tudo transforma, o amor que tudo constrói, entendeu? Ser gentil comigo mesmo. E aí, então, eu estou dentro desse processo, desde então, de sempre manter esse equilíbrio. Tem que ser aguerrido, tem que buscar, mas eu tenho que ser generoso comigo. Eu tenho que Às vezes tem que ser reconhecer mãe, que, né? Tem que pegar no às colo vezes, essa criança interior e né, dar carinho para ela, né? exatamente. Eu tenho que entender que eu posso estar cansado, eu não estou com vontade, tem dia que eu estou mais para baixo, e tudo isso é levado por esse aspecto dessa energia feminina, mexendo com a masculinidade. Pô, por que eu não posso estar cansado? Por que eu posso, pô, simplesmente estou com o saco cheio, não vou fazer nada. Eu vou deitar ali na cama e vou assistir um Netflix, entendeu? Não estou preocupado, pô, tem conta para pagar, tem isso e aquilo e tal. Pô, brother, não dá, velho. Eu divido coisas, a partir de então passei a dividir coisas com a minha esposa. Tem áreas da administração da casa que eu não tomo conta, entendeu? De boa. Minha esposa toma conta e com certeza vai fazer melhor do que eu. Eu não preciso carregar o mundo nas costas. Então essa fala delas foi muito bacana para mim, né? Pô, por que você está se punindo tanto? Então muita energia masculina te leva para frente, te move para frente, você vai e tal, isso e aquilo. Porém, você bota uma cangalha no pescoço que às vezes você não consegue andar. Então, você precisa desse equilíbrio dessas duas energias dentro de você. Massa. Viu, eu pedi para algumas amigas, né, mandarem perguntas e uma delas mandou, que é a Bruna. A Bruna é pastora da IPI, aí na tua cidade, aí em Sorocaba, né? Bruna Messina. E, cara, ela mandou umas perguntas bem, como é que fala? Tem muito a ver com isso que a gente está falando, assim, e meio que provocativas até, né? Ela perguntou assim, por que dói quando a esposa tem uma carreira mais bem-sucedida que o homem? O que você acha disso? Cara, para mim não dói, velho. Vou ser sincero. Queria que minha esposa tivesse uma mais sucedida do que eu, que ela ganhasse 5 vezes mais do que eu ganho. Cara, olha, ia ser massa pra caramba. Mas mexe porque mexe com esse conceito masculino de poder, né, cara? É o poder, é o status, né? É o falo, entendeu?
Então, a questão do dinheiro, a questão da posição social, que vem dentro dessa cultura anterior, de que o homem é o cara, é o cabeça que está lá. Às vezes o cara é um cabeça de bagre, né, velho? Então, para muitos homens, isso é ruim, isso é nocivo. A mulher tá ganhando mais, porque mexe com esse aspecto tosco, feio, chato, de que ele precisa ser mais. Na realidade, não existe ninguém mais do que ninguém, né, cara? Não existe. É, é, não sei qual que é a questão toda do seu canal, mas é só a gente ir lá para as cartas de Paulo, quando está falando sobre esse masculino e feminino, né? Que o homem ame a sua esposa e tal, a mulher seja submissa, e dentro desse conceito teológico, ele nunca coloca ninguém superior a ninguém. São seres de ombro a ombro, onde um ajuda o outro. Para quê? Para trazer essa porra desse equilíbrio, velho. Entendeu? Sim. Eu preciso disso. Então, por que é pesado para muitos homens ganhar menos do que a esposa? Porque tá dentro desse machismo. Aí é machismo mesmo, entendeu? Eu tenho que ser. Por isso que é difícil para muitos homens, por exemplo, sem entrar na discussão teológica, não quero entrar nela, que eu sei que tem muitas vertentes aí, mas a dificuldade de muitos homens olhar para uma mulher, né, como o caso da Bruna aí, que é pastora, e ela tá lá em cima do púlpito enquanto os bacanas estão sentados ali, né? Por quê? Porque é poder, né? É status. E assim, isso assim, é até difícil, né? Mas um cara que entra numa crise e tal, e ele precisa desconstruir isso, né? De repente, sabe, tipo, o cara ficou desempregado, né? Tá desempregado há um tempo, tá batalhando, tá tentando, mas tá difícil de voltar, e de repente a mulher que tá sustentando a casa, né? Que conselho que você daria para esse cara, sabe? Que tá se punindo, tá se cobrando, né? Tem todo esse machismo dentro dele. Como é que a gente ajuda esse cara de alguma forma, superar isso? Eu acredito que uma forma da gente superar isso é ver que as nossas relações não são estabelecidas por quem coloca o pau na mesa, entendeu? O pau, o pão, a grana, não é isso que sustenta as relações. As relações, elas são sustentadas por aquilo que é comum. E nós estamos construindo algo comum. E há momentos que eu estou mais em baixa, há momentos que eu estou mais em cima no que diz respeito a trabalho, dinheiro. E qual o problema, cara? A mulher sai, eu conheço inúmeros casos assim. A mulher está no mercado de trabalho e tudo mais, e o cara está na casa e ele está lá, né? Espera-se. Esse é um problema que muitas vezes não acontece. Ele está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, está fazendo almoço, levando para a escola, isso e aquilo, e a mulher está sustentando financeiramente a casa. Qual o problema disso? Se está bom para o casal, não tem problema nenhum. O que me constitui como homem na minha relação com a minha esposa é a parceria, a cumplicidade, entendeu? O projeto de vida comum, e não aquele que ganha o dinheiro, aquele que paga a conta. Porque se fosse assim, cara, pô, tava lascado. No meu caso, por exemplo, hoje eu sou o ponta de lança na minha casa. A minha esposa, ela não trabalha fora. Pô, mas ela toma conta de toda a minha agenda, ela ajuda com todas as atividades da minha agenda, marcar paciente, desmarcar, cobrar e não cobrar. E ela cuida da casa de uma maneira primorosa, né? Eu trabalho fora, tenho consultório fora da minha cidade também, então eu fico 3 dias fora. Pô, eu chego em casa, né? Chego em casa, minha esposa tá aqui, ela faz a janta, senta pra gente. Pô, que massa isso! E a grana? Pô, a grana é nossa, velho. Entendeu? A grana não é minha, a grana é nossa. É pro nosso sonho, é para nossa manutenção. Então, eu diria para esse homem, relaxa. Mas não relaxa no sentido de ser relaxado. Porque tem muito disso também. Tem muito homem que fica largado nas cordas. Entendeu? Ele não ajuda em nada. E não interessa se vai ganhar mais ou se vai ganhar menos. É o que nós estamos ganhando. Então, busca, quer ir voltar a trabalhar, ir para o mercado de trabalho,
pô, levanta a cabeça, bate a poeira da sandália e segue para a jornada. Você não deixa de ser mais ou menos por causa do dinheiro. Não é quem paga a conta, cara. Não é quem paga a conta. E é difícil, né, cara, pra galera hoje em dia entender isso. Isso é uma coisa que eu sempre também aconselho, né, os casais, quando eu vou fazer casamento, por exemplo. Essa foi uma escolha que eu e a Paula a gente fez, né, desde o começo, que é o seguinte: a gente só tem uma conta bancária, entendeu? E tudo que entra é nosso, né, e tudo que tem que sair é nosso também, né? Então, assim, não tem essa de é meu dinheiro, né? Sei lá, é só minha responsabilidade, né? É tudo compartilhado mesmo, né? Então a gente unificou as contas, porque eu vejo também que esse é outro grande problema, né, cara, nos casamentos. Essa questão de o pessoal vive assim, cada um com seu salário, né? E aí, sei lá, eu sei que são os arranjos, né? Mas o que eu percebo é que muitas vezes dá uma baita dor de cabeça isso, cara, tipo, porque até assim, você já não, como é que fala? Parece que aquele espírito de aliança, né, que deveria ser o casamento, né, essa coisa em comum, né, você já quebra ali num, sei lá, num dos pilares, né, que vai sustentar a relação, você já quebra ali no comecinho, né, e porque é isso, né, cara, tipo, voltando ao lance que você falou lá do Paulo, né, falando em Efésios, né, que a ideia é que o marido e a esposa eles se submetam mutuamente, né? Ele começa toda aquela sentença tal, né, que a galera vai interpretar com essa frase, né? Tem gente que quer deixar de fora, mas para mim a minha leitura é exatamente essa, entendeu? Ele está falando assim, ó, submetam-se um ao outro, né? E aí depois ele vai fazer algumas distinções tal de como essa submissão ela acontece, né? Mas a ideia ali é que os dois estão caminhando juntos, né? Então, um submisso ao outro, na verdade, né? Não tem mais e menos, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bonita, né, cara? Tipo, no Evangelho. Porque é engraçado, né? Tem essa leitura mais conservadora, né? E que me parece que, cara, deixa escapar um negócio que como é que fala? Que é básico, sabe? Eu não sei como é que os caras conseguem ler desse jeito, entendeu? Porque ele também vai falar, ó, em Cristo não existe mais homem e mulher, né? Porque Cristo é tudo em todos, né? E aí ele faz, porque que o Evangelho faz? O Evangelho faz o resgate daquilo que está lá no comecinho, no Gênesis, né? Depois eu quero falar mais disso para o pessoal aí da que está mais dentro da igreja e tal, né? Mas a gente precisava acabar com isso, né, cara? Principalmente dentro das igrejas, né? Desse lugar mais religioso também, né, cara? Porque eu vejo assim muito marido, né, assim, oprimindo a mulher em nome de Deus. E isso é um baita no problema, né? Então, cara, eu acho que é um negócio que a música ela vai trazer como o despertar é que nós precisamos urgentemente evoluir, evoluir dentro de nós, a evolução do ser, entendeu? E essa evolução do ser é esse mergulhar dentro de mim mesmo para eu poder me reconectar, para eu poder me reconhecer, eu entender quem eu sou na minha essência. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo nem ter nenhum contato, nenhum aspecto divino. Aquele que não nasce de dentro para fora, não tem como ele ver o reino dos céus, entendeu? Ele não tem contato com esse divino, com esse ser superior, não, é impossível. E o questionamento da música é um dos aspectos é esse. É você ter coragem de se encontrar, é você ter coragem de ver o seu lado escuro, né? Você vê os seus pontos de fraqueza e você vê os seus pontos de limites e você buscar essa construção do ser humano para você ser um ser humano mais elevado. Um ser humano mais elevado, ele consegue compreender que as coisas não estão simplesmente na materialidade das coisas, é o que o cara diz lá na letra, né? Pô, eu tive tudo, conquistei tudo, vi de tudo e tal, porra, mas para que serve tudo isso? Porque às vezes tudo isso me leva simplesmente a uma escravidão, né? E então
a terapia, essa busca interior, essa busca pelo autoconhecimento, ela vai nos desconectar desse aqui e agora, simplesmente dessa dimensão ao qual nós vivemos. A gente só vive dentro de um aspecto dimensional da existência humana. E aonde gera a crise? A crise ela gera quando você percebe que muitas vezes você pode ter tudo e ao mesmo tempo você está vazio, você não tem nada, você está sofrendo por dentro, porque a questão é existencial. Então a música ela chama o ouvinte a esse mergulho existencial, essa busca existencial. Eu me construir, eu me lapidar quanto ser humano, para expandir a minha consciência, enxergar dentro de mim, para entender a natureza daquilo que eu sou, do porquê eu existo, por que eu estou aqui, né? Para que serve tudo que eu faço? E as pessoas, muitas vezes, elas não querem isso. E quando essas demandas emocionais elas surgem, é a hora que o peão ele adoece mesmo. Então, eu preciso desse mergulhar dentro de mim. E quando eu mergulho dentro de mim, eu expando minha consciência e eu consigo chegar mais próximo daquilo que é divino, daquilo que é sagrado, daquilo que é elevado. Como dizia aí o seu amigo, né, o João Calvino, né, quanto mais eu olho para dentro de mim e eu vejo aquilo que eu sou, né, os meus pecados, o meu lado obscuro, mais eu consigo enxergar o quanto Deus é grande, gracioso e tudo mais. E quanto mais eu enxergo que Ele é grande, gracioso, maravilhoso e tal, mais eu enxergo a minha pequenez, né? Então eu consigo estabelecer essa relação daquilo que realmente é existencial, do que vale minha vida. Legal. Até esses dias eu fiz um episódio, né, do podcast que eu falei disso. Eu até citei essa frase do Calvino mesmo. Mas eu juntei essa frase com uma outra que eu ouvi do Anselmo Grum, que é um monge beneditino, né? Que ele lembra os pais do deserto, que ele fala assim, que tinha um dos pais do deserto que ele falava assim, ele tinha um ditado que era o seguinte, que o teu entulho seja o teu professor. Que é exatamente essa coragem de você olhar, né, o entulho, né, o resto, né, aquilo que está destruído, né, você fazer esse mergulho. E aí outra coisa que o Bruno falava é que ele fala assim que o ser humano, né, a palavra humano, né, do latim é a mesma raiz de humus, que é a terra, né? Então, você ser humano é você aceitar a tua terrenidade, né? Tua carnalidade, sabe? Esse teu ser terreno, né? Esse teu ser que é isso, né? Que é essa coisa pequena, né? É que eu falo, né? O resgate lá do Éden, né? Tipo, o homem, o Adam, ele veio da terra, da Adamá, né? Então, é isso que torna a gente humano, a gente aceitar esses limites, né? E aí, interessante, né? Que isso puxa um outro gancho que eu queria, né? Compartilhar com o pessoal, né? Meio que dar uma Deixa eu explicação. pegar um gancho nisso que você está Pode falando, falar. que eu acho bacana, cara. Aí que eu preciso tomar cuidado com o aspecto da religiosidade, seja ela qual for, seja religiosidade cristã ou não cristã, né? Eu preciso tomar cuidado, porque a religiosidade, ela não entendida dentro dessa natureza que você acabou de dizer, ela vai simplesmente sublimar aquilo que são esses meus lados escuros. Ela não me permite crescer. Eu tento tampar o sol com a peneira, eu não faço um mergulho interno daquilo que tem que ser transformado, transmutado dentro de mim. Eu simplesmente sublimo, eu coloco uma pedra em cima e eu passo a minha vida toda lutando com aquilo, porque aquela natureza nunca foi transformada de fato. Então eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar no centro de macumba, eu posso estar na religião que for, velho. E você continua sendo a mesma porcaria de sempre, porque não houve a transmutação interna daquilo que é a sua relação. Entendeu? Isso é extremamente prejudicial. Você passa a vida toda dentro de uma religiosidade onde você está
totalmente dilacerado, não houve metanoia, não houve transmutação de mente, né? É o fariseu, né? E aí linkando com a música também, né? Que ele fala, minha alma é profunda e se afoga no raso, né? Tá cheio de gente afogado no raso, né? Porque não fez esse mergulho profundo. Cara, concordo com você, 100%. E assim, é complicado, né? Porque o sistema religioso, assim, né, ele proporciona e ele, como é que fala? Qual que é a palavra que eu queria usar? Ele, como é que fala? Ele meio que, como é que fala? Ele meio que incentiva até, né? Muitas vezes a pessoa fica nessa falsidade aí, né? Por conta do controle social ali que existe, né? Essa coisa toda, né? Sendo que o evangelho é completamente diferente, né? Ele traz liberdade porque ele, quando você entende a graça, né? Que você é um nada, sabe? Você é um bosta, né? Como diria Paulo, né? Considerei minha vida anterior como esterco, né? Você é um passo de um bosta, igual todo mundo, né? Então você acaba sendo mais gracioso, né, cara, com os outros. Então, e ainda tem um aspecto dentro disso aí que você está falando. Eu entendo. E eu tenho que entender essa minha pequenez, de que eu sou um bosta. Mas existe um outro ponto, porque senão a balança fica desequilibrada, certo? É o ponto de que existe uma centelha divina dentro de mim, cara. Eu fui feito à imagem e semelhança do meu Criador, entendeu? Existe um potencial, uma dinamis de poder desse ser divino que me criou dentro de mim, e eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nesse Deus que habita dentro de mim e que se move dentro de mim. Porque senão eu vou passar uma vida toda de autocomiseração. Ah, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, beleza, enxerga isso, mas enxerga o outro lado, que você foi feito à imagem e semelhança de algo tremendo e que esse poder, ele existe, né? Esse poder da cocriação. Você não vai criar do ex nihilo, né? Você não vai criar do nada. Mas esse poder existe dentro de você. E que poder é esse de transformação? É o poder da transformação do seu próprio eu. E que eu tenho que desejar isso. Eu não fico esperando de uma maneira mágica que haja essa mudança a partir do externo. Mas eu mergulho dentro de mim de uma maneira alquímica para transformar isso, entendeu? Transformar esse chumbo que está dentro de mim em ouro, né? que expande para todos os lados. Tem algo de você. Perfeito, mano, perfeito. Porque perfeito, cara. O evangelho faz isso, né? Transforma a gente nesse novo ser humano, né? E isso era o ponto que eu estava querendo chegar, né? Essa imagem e semelhança de Deus. Eu lembro de uma aula que o Romualdo deu pra gente, né? De hebraico. E quando ele falou, né? Que criou Deus o Adam, né? O problema é a tradução das nossas Bíblias, né? É Adam, né? O ser humano. Criou o ser humano. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, né? O Ish e Isha os criou. Ou seja, qual é a imagem de Deus? Deus é o macho e fêmea, né? Tipo, tanto macho quanto fêmea, né? O Ish e a Isha, esses dois aspectos, eles procedem de Deus. E aí, cara, assim, que eu acho fantástico, né? Aí a Bíblia vai falar que Jesus é o novo Adão, né? Jesus é a nova humanidade, ele é o novo ser humano. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que é exatamente isso. Ele é o cara que consegue... ele tem esses dois aspectos muito, sabe, muito equilibrados dentro dele. Jesus, ele é extremamente sensível, amoroso, carinhoso, e ao mesmo tempo ele é forte, sabe? Ele encara, né, os caras que são oposição dele, ele mete o dedo na cara, ele denuncia o que ele tem que denunciar, né? Então ele é forte, só que ele também é carinhoso, entendeu? Ele consegue
expressar, né, e vivenciar todo esse lado das emoções, né, tipo de ficar triste, de chorar, de sentir a raiva, né, e tudo de uma maneira muito equilibrada. Então, essa é a nova humanidade, né, isso que a gente deveria ser, né, essa coisa em equilíbrio, né, isso que eu acho fantástico. Eu digo para você que, para mim, cara, né, para minha vida pessoal, é o que eu procuro hoje de uma maneira cada vez mais consistente. O que você quer? Cara, eu quero ser um ser humano melhor. Porque se eu for um ser humano melhor, eu sou menos um filho da puta para estar fudendo com alguém. Entendeu? Eu preciso evoluir. Eu preciso crescer dentro de mim. Eu preciso crescer espiritualmente, pessoalmente. Eu preciso. E não de maneira nenhuma por causa do olhar de quem quer que seja. Mas quando eu evoluo, quando eu cresço dentro de mim, quando eu expando tudo isso, eu consigo olhar aquele que está ao meu redor. E, naturalmente, eu sou movido na direção dele, né? Porque eu olho para cima, me conecto com o de cima e eu tenho que me conectar com você que está à minha frente. Não existe como se conectar com o que está em cima sem se conectar com o que está embaixo. Então, eu também me torno mais gracioso com o próximo, mais dadivoso, mais fraterno, entendeu? Generoso, mais né? igual, mais generoso, entendeu? Legal, Mas cara. isso é para quem quer evoluir no ser, entendeu? Na transmutação interna, cara. Então, assim, para a gente encerrar a conversa, eu queria exatamente isso, que você deixasse sei lá, um conselho, uma mensagem para quem quer evoluir, né? Por onde começar, talvez, né? Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? Não ter medo de se encarar, não ter medo de olhar para dentro de si mesmo. Tem uma música aí, depois você procura aí, você gosta de música, uma música da Fly Ferro, Me Curar de Mim. Eu acho que esse seria meu conselho. Comece se curando de você mesmo. Se curando do seu passado, das suas dores, das suas mágoas, entendendo da onde elas vêm, perdoando quem já te feriu, perdoando quem já te maltratou, se perdoando, reconhecendo os seus erros, mas não fazendo com que os seus erros eles te travem, tendo medo, porque você sempre vai ter medo, mas que o medo seja uma mola propulsora para te empurrar para os desafios da conquista e não que seja algo que te trave. Tenha medo, o medo é bom, o medo ele fala para você ande com prudência, ande com sabedoria, né? Eu posso tudo, mas nem tudo convém. Eu tenho que ter prudência, vai com calma. Seja generoso você, seja generoso com os outros. Não tenha medo de olhar para você mesmo. Procure ajuda. Procurar ajuda não significa fraqueza, significa que nós somos seres humanos. E na nossa humanidade nós precisamos do olhar do outro para, às vezes, fazer aquele cliquezinho e nos fazer olhar numa direção que às vezes nós não estamos conseguindo olhar, ou às vezes nós estamos sendo resistentes, existe uma resistência em nós. Então, procure ajuda, mas procure ajuda profissional. Conversa de boteca é bom, cerveja de garrafa, maravilhoso, mas eu preciso de ajuda profissional. Mano, muito bom, cara. Gratidão, viu? Pô, Que papo gratidão. bom. Acho que vai ajudar muita gente essa conversa. Obrigado mesmo, viu? Muito top, cara, esse papo. Obrigado. Eu me senti honrado de ter sido convidado aí para falar nos maltrapilhos, né? O que eu também sou um maltrapilho o tempo todo me despindo dessas roupas e colocando outras o tempo todo, né? Ser um maltrapilho é isso, é você não se achar o máximo, mas entender que eu sou alguma coisa. A minha gratidão profunda, fiquei honrado mesmo, assim, né? Ainda mais da onde eu estava para onde eu estou, né? E me tornei realmente um maltrapilho, onde alguns nem mesmo se dirigem a mim, né? Então, para mim, foi uma gratidão mesmo, cara, gratidão, e que seja aí bem da hora. E me chame outras vezes aí, que vai ser um prazer.
Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos pelo Pastor J. Trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Até o próximo.